Continuação do capítulo 18, livro O Menino do Dedo Verde, Maurice Druon. Sim, uma ideia estabelecida e bem cômoda. Agora, precisamos estabelecer uma outra. Esse menino não sente gosto pelas armas, parece evidente. Dir-se-ia que sente inclinação pela horticultura. O senhor papai se lembrou das palavras do senhor Trovões: a gente não se pode opor às forças da natureza. É claro que nada podemos contra essas forças, refletia o senhor papai, mas podemos pô-las a nosso serviço. Ele se levantou, deu 3 passos pela sala, voltou-se, e puxou as pontas do colete. Minha cara esposa, disse ele, eis a minha decisão. Tenho a certeza de que é a melhor, disse Dona Mamãe com os olhos marejados de lágrimas, porque o rosto do senhor papai tinha naquele instante alguma coisa de heróico, de comovente, e seus cabelos brilhavam como nunca. Nós vamos, declarou ele, transformar a fábrica de canhões em fábrica de flores. Os grandes homens de negócio têm o segredo dessas viravoltas repentinas, desses inesperados, arrancos em face de uma situação adversa. Puseram imediatamente mãos à obra. O sucesso foi fulminante. A batalha a tiros de violetas e miosotes fizera correr muita tinta pelo mundo. A opinião pública já estava preparada. Todos os acontecimentos precedentes, as misteriosas florações e até mesmo o nome da cidade, Miraflores, tudo concorreu para o rápido desenvolvimento da nova empresa. O senhor Trovões, a quem foi confiada a publicidade, fez estender pelas estradas da redondeza imensas faixas, onde se lia: planta e flores que crescem numa noite. Ou então, as flores de Miraflores crescem até sobre o aço. Mas seu melhor slogan foi, sem dúvida: dizei não à guerra, mas dizei-o com flores. Os clientes afluíram, e a casa que brilha recuperou a antiga prosperidade. Capítulo 19, no qual Tisto faz uma última descoberta. As histórias nunca param onde a gente imagina. Vocês pensavam talvez que tudo já estivesse dito, e que já conhecessem Tisto muito bem. Pois fiquem sabendo que nunca conhecemos ninguém completamente. Nossos melhores amigos reservam sempre surpresas. É claro que Tisto já não fazia mistério a respeito do polegar verde. Ao contrário, falava-se muito disto, e Tisto se tornara um menino célebre, não só em Miraflores, mas no mundo inteiro. A fábrica ia às 1000 maravilhas. As 9 chaminés estavam cobertas, até em cima de trepadeiras e flores exuberantes. As oficinas recendiam os mais raros perfumes. Fabricavam-se tapetes de flores para o chão das casas e tapeçarias para substituir as cortinas e o papel de parede. Os jardins eram despachados em vagões. O senhor papai tinha até recebido uma encomenda de tapa-arranha-céu, porque as pessoas que viviam nos apartamentos eram frequentemente, ao que se dizia, tomadas de uma espécie de febre, que as levava a se jogarem pela janela do 130º andar. Vivendo tão distantes da terra, é compreensível que não se sentissem muito normais, e julgava-se que as flores fariam passar aquelas vertigens. Bigode tornara-se o grande conselheiro das culturas. Tisto não cessava de aperfeiçoar sua arte. Agora, ele inventava flores. Chegara a criar a rosa azul, de que cada pétala parecia um pedaço do céu. E fora bem sucedido em 2 novas variedades de girassol, o girassol nascente, cor de aurora, e o girassol poente, entre púrpura e cobre. Quando acabava, ia brincar no jardim com a menina que havia sarado. Ginástico só comia do melhor trevo branco. Então, está contente agora? Disse um dia o pônei a Tisto. Sim, estou muito contente, respondeu Tisto. Você não se aborrece? De modo algum. Não sente vontade de nos deixar? Vai ficar conosco? Mas é claro, porque essas perguntas engraçadas? Uma ideia. O que é que você quer dizer? Já não acabou a minha história? Perguntou Tisto. Vamos ver, disse o pônei, pondo-se a roer seus trevos. Daí a algumas manhãs, uma notícia correu pela casa que brilha, deixando todos muito tristes. O jardineiro Bigode não despertara. Bigode resolveu descansar para sempre, explicou Dona Mamãe a Tisto. Posso ir vê-lo dormir? Não, não pode, você não pode mais vê-lo. Partiu para uma viagem longa, muito longa, e nunca mais voltará. Tisto não compreendia direito. Não se viaja de olhos fechados, pensou ele. Se está dormindo, podia ter me dado boa noite. E se partiu, podia ter me dito adeus. Isto não está nada claro, estão me escondendo alguma coisa. E foi sondar a cozinheira Amélia.
O coitado do Bigode está no céu, agora é mais feliz que nós, disse Amélia. Se é feliz, por que dizer que é coitado? Se é coitado, como poderá ser feliz? Perguntava-se. Tisto. Carolo tinha ainda uma outra opinião. Segundo ele, Bigode estava debaixo da terra, no cemitério. Era muita contradição, debaixo da terra ou no céu. Era preciso decidir, o jardineiro não podia estar por toda parte ao mesmo tempo. Tisto foi ao encontro de Ginástico. Eu sei, disse o pônei, Bigode morreu. Ginástico dizia sempre a verdade. Era um de seus princípios. Morreu, exclamou Tisto, mas não houve guerra. Não é preciso guerra para morrer, respondeu o pônei, a guerra é apenas uma ajudante da morte. Bigode morreu porque era muito velho. Toda vida termina assim. Tisto teve a impressão de que o sol perdia o seu brilho, o prado se tornava escuro e o ar difícil de respirar. São os sinais de um incômodo que as pessoas grandes pensam que só elas sentem, mas que as pessoinhas da idade de Tisto sentem também, e que se chama desgosto. Tisto envolveu com seus braços o pescoço do pônei e pôs-se a chorar na sua crina. Chora, Tisto, chora, dizia Ginástico, é preciso. As pessoas grandes não querem chorar, e fazem mal, porque as lágrimas gelam dentro delas, e o coração fica duro. Mas Tisto era um menino diferente, que não se dobrava em face da desgraça antes de lhe pôr o dedo em cima. Enxugou suas lágrimas e pôs um pouco de ordem em suas ideias. No céu ou debaixo da terra, repetia ele. Resolveu ir ver de perto. No dia seguinte, após o almoço, saiu do jardim e correu até o cemitério, um pouco no flanco da colina. Um cemitério bonito, cheio de árvores e nada triste. Parecem chamas da noite a brilhar durante o dia, pensou Tisto ao passar pelos ciprestes negros. Viu um jardineiro, de costas, varrendo uma aléia. Sentiu de repente uma louca esperança. Mas o jardineiro voltou-se. Era um simples jardineiro de cemitério, sem a menor semelhança com o que Tisto procurava. Por favor, o senhor sabe onde está o senhor Bigode? Perguntou-lhe Tisto. Terceira aléia à direita, respondeu o jardineiro, sem interromper o trabalho. Então é aqui mesmo, concluiu Tisto. Seguiu a direção indicada, caminhou entre as sepulturas e deteve-se diante da última, novinha em folha. Na lápide de pedra lia-se esta inscrição composta pelo professor. Aqui jaz mestre Bigode, jardineiro dos melhores. Uma lágrima por ele, que foi amigo das flores. E Tisto pôs mãos à obra. Bigode não poderá resistir a uma peônia. Sentirá vontade de conversar com ela, pensava Tisto. Enterrou o polegar no chão, e esperou alguns instantes. A peônia brotou do solo, subiu, desabrochou, e inclinou a cabeça, pesada como um repolho, por sobre a inscrição da lápide. E ele fez surgirem jacintos, cravos, lilazes, mimosas e angélicas. A sepultura, em poucos minutos, viu-se cercada de um bosque. Mas continuou sepultura. Talvez uma flor que ele não tenha conhecido, pensou ainda Tisto. Mesmo quando a gente está muito cansado, a curiosidade atrai. Mas a morte zomba dos enigmas. Ela é que os propõe. Uma hora inteira Tisto lançou mão da mais fértil fantasia para fabricar plantas jamais sonhadas. Inventou, assim, a flor borboleta, com 2 pistilos em forma de antenas e 2 pétalas estendidas, que se agitavam à menor brisa. Tudo em vão. Quando foi embora, de mão suja, cabeça baixa, deixava atrás de si a mais surpreendente sepultura que se tenha visto num cemitério. Mas Bigode não respondera. Tisto atravessou o prado, em busca de Ginástico. Você já sabe, Ginástico. Sim, eu sei, respondeu o pônei, você descobriu que a morte é o único mal contra o qual as flores nada podem. E, como o pônei era um moralista, acrescentou. É por isso que os homens são muito tolos ao procurar se prejudicarem uns aos outros, como fazem constantemente. Tisto, de nariz para cima, olhava as nuvens e refletia. Capítulo 20, no qual ficamos sabendo finalmente quem era Tisto. Ela o preocupava há vários dias, exigia todos os seus cuidados, era só nela que ele pensava. Ela, quem? A escada. Tisto está construindo uma escada, diziam em Miraflores. Mas era só o que sabiam. Uma escada para ser colocada onde? Para quê? Por que uma escada e não uma torre ou uma bandeira de flores? Tisto desconversava. Tenho vontade de fazer uma escada, só isso. Escolhera o local, bem no centro do prado. Uma escada, geralmente, é trabalho de carpinteiro.
Mas Tisto não pretendia usar madeira cortada. Começara por meter o polegar na terra, bem fundo, em 2 pontos bem distantes um do outro, mais ou menos a distância dos seus braços bem abertos. É preciso que as raízes desta escada sejam bastante fortes, explicava ao pônei, que acompanhava os trabalhos com grande interesse. 2 árvores se ergueram, 2 belas árvores esguias, de ramos espessos. Em menos de uma semana tinham atingido 30 metros. Cada manhã Tisto, fiel aos ensinamentos de Bigode, dirigia-lhes um breve discurso. O método deu o melhor resultado. As árvores eram de rara qualidade. O tronco, em sua elegância, lembrava o eucalipto, mas com a dureza do jacarandá. As folhas eram recortadas como as da parreira e os frutos brotavam verticalmente em pequenos cones, como pinhas do pinheiro. Mas quando as árvores passaram dos 60 metros, as folhas de parreira deram lugar a espinhos azulados, e apareceram botões de veludo. Carolo disse então que as árvores eram de uma espécie muito comum no seu país e a que chamavam sorveira. Isto, sorveira, protestou a cozinheira Amélia, não vê que está dando agora cachos brancos e perfumados. Garanto que são abrunheiros, que conheço muito bem, pois as flores servem para doce. Mas nem Amélia nem Carolo estavam errados ou certos. Cada um via, naquelas árvores, a sua árvore predileta. Eram árvores sem nome. Em breve mediam mais de 100 metros. Nos dias de neblina já não se via mais onde acabavam. Mas, dirão vocês, 2 árvores, por mais altas que sejam, jamais serão uma escada. Foi então que surgiu a glicínia. Uma glicínia diferente, híbrida, fortemente cruzada com o lúpulo. Apresentava ainda a particularidade de crescer na horizontal entre os 2 troncos. Apoiava-se solidamente num deles, dava um salto, atingia o outro, contornava-o 3 vezes, fazia um nó com sua própria haste, subia um pouco mais, e repetia a proeza em sentido inverso. Assim se construíam os degraus da escada. O espetáculo foi quando essa glicínia, de uma vez só, se cobriu de flores. Parecia correr do céu uma cascata cor de malva. Se Bigode está mesmo lá em cima, como insistem em dizer, segredou Tisto ao ginástico. Aproveitará esta escada para descer, nem que seja um pouquinho. Você fica pondo coisas na cabeça, respondeu o pônei. É que eu sofro por não poder vê-lo e por não saber, respondeu Tisto. A escada continuava a crescer. Fotografaram-na para os jornais em cores, que escreviam a seu respeito: a escada de flores de Miraflores, Esmira-Pólvora, é a 8ª maravilha do mundo. Se a gente perguntasse aos leitores quais eram as 7 primeiras, ficariam bem atrapalhados para responder. Faça a pergunta a seus pais, para ver uma coisa. Mas tudo isso não fez Bigode descer. Vou esperar ainda 3 manhãs, decidiu Tisto, em seguida, sei o que me resta fazer. Chegou a 3ª manhã, a lua se deitara, o sol não se levantara ainda e as estrelas estavam caindo de sono, quando Tisto saiu da cama. Não era mais noite, mas o dia não chegara ainda. Tisto vestia a sua longa camisola branca. Onde é que foram parar meus chinelos? Perguntou a si mesmo. Encontrou um debaixo da cama e o outro em cima da cômoda. Deixou-se escorregar pelo corrimão, saiu pé ante pé, e chegou até a escada, no meio do prado. Ginástico também estava lá. Tinha o pelo triste, a orelha caída, a crina emaranhada. Que é isso? Você já está de pé? Perguntou-lhe Tisto. Não entrei ontem à noite na cavalariça, respondeu o pônei, confesso que passei a noite inteira tentando roer o pé dessas árvores, mas a madeira é dura demais. Meus dentes não conseguiram. Você quis então derrubar a minha bela escada, exclamou Tisto, porque, ginástico. Para impedir que eu suba. Foi, disse o pônei. Gotas de orvalho começaram a cintilar pela relva. E, ao mesmo tempo, Tisto viu 2 lágrimas nos olhos do pônei. É preciso prestar muita atenção quando os cavalos choram. É sempre por uma coisa importante. Mas vamos, ginástico, não soluce desse jeito, senão você vai acordar todo mundo. Por que é que você se preocupa? Você bem sabe que eu não sinto vertigens. Eu vou só subir e descer. Já estarei de volta quando o Carolo se levantar. Mas ginástico continuava chorando. Ah, bem que eu sabia que isso ia acontecer, repetia ele. Eu trarei uma estrelinha para você, disse Tisto para consolá-lo. Até logo, ginástico. Adeus, disse o pônei. Ele viu Tisto escalar os degraus e acompanhou a sua ascensão.
Tisto ia subindo no mesmo ritmo, leve e ligeiro. Dentro em pouco sua camisola de dormir parecia menor que um lenço. Ginástico espichava o pescoço. Tisto diminuía, já era menor que uma bola, que uma ervilha, que uma cabeça de alfinete, que um grão de poeira. Quando se tornou invisível, Ginástico afastou-se tristemente, e foi roer a relva do prado, embora não sentisse fome. Mas Tisto, de sua escada, via ainda a terra. Olha só, disse consigo mesmo, os prados são azuis. Deteve-se um instante. Daquelas alturas, tudo muda. A casa que brilha brilhava ainda, num minúsculo reflexo de diamante. O vento se metia pela camisola de Tisto e a enchia com seu sopro. Vou segurar bem forte. E prosseguiu a escalada. Mas, em vez de se complicar, sua ascensão se tornava cada vez mais fácil. O vento se acalmara. Tudo o que fora barulho ou ruído se tornava silêncio. O sol faiscava como um fogo gigantesco, mas sem queimar. A terra não era mais que uma sombra, mais que nada. Tisto não percebeu logo que já não havia escada. Somente deu por isso quando verificou que perdera seus caros chinelos e tinha os pés descalços. Já não havia escada, e ele continuava a subir, sem dificuldade, sem fadiga. Uma grande asa branca o roçou. Que engraçado, pensou ele, uma asa sem pássaro, e de repente ele entrou numa enorme nuvem, alva, sedosa, macia, onde já não enxergava mais nada. Essa nuvem lembrava a Tisto alguma coisa, uma coisa tão branca e tão suave. Sim, os bigodes do bigode, 1.000.000.000 de vezes maior. Tisto subia por uma barba imensa como uma floresta. Ouviu então uma voz parecida com a de bigode, mas imensamente mais forte, mais grave e mais profunda. E ouviu essa voz dizer: "Ah, você está aqui." E ele desapareceu para sempre naquele mundo invisível, do qual até as pessoas que escrevem histórias não sabem coisa alguma. No entanto, para que o senhor papai e a dona mamãe e todos que o amavam não ficassem preocupados, Tisto, pela última vez, mandou notícias suas por intermédio de Ginástico. Este pônei, como já dissemos, sabia muita coisa. Assim que perdera Tisto de vista, pusera-se a roer a relva do prado. E não estava com fome. Mas roía, apressava-se. Roía de um modo curioso, como se quisesse fazer um desenho ou seguir um traçado. E, à medida que ia roendo, no lugar da relva roída punham-se a brotar botões de ouro, bem juntinhos e espessos. Logo que acabou, foi descansar. Quando os moradores da casa que brilha saíram aquela manhã a chamar Tisto por todos os cantos, viram no meio do prado 2 chinelinhos e uma frase escrita em belas letras douradas: Tisto era um anjo. A você que está ouvindo, deixe seus comentários e se inscreva no canal Senhor G, por favor.